Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Boa noite, crianças. Nós vamos iniciar o culto e vamos voltar a nossa mente, o nosso coração para o Senhor agora, em atitude de gratidão. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 46, livro dos Salmos, o Salmo de número 46. As crianças agora, cada um vai vir aqui sentar na cadeira, pertinho do papai, da mamãe, para a gente começar o culto. Vem, Noah, Adam, vem. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Quando o salmista chega a essa conclusão, é porque ele tem uma noção clara da soberania de Deus no universo. Ele tem uma noção clara e ele tem certeza de que, seja o que for que nós tenhamos que enfrentar, nós podemos confiar na fidelidade, na bondade, no cuidado, na santidade do nosso Deus. Nós ouvimos tantas coisas, vimos tantas coisas, passamos por tantas lutas, tantas agitações no nosso dia a dia. Lutamos contra enfermidades, contra desavenças, problemas financeiros, dramas na família, na vida de amigos, de pessoas queridas. Vivemos problemas sociais gravíssimos. Nosso país está enfrentando problemas sociais gravíssimos. No mundo do trabalho, por que também não dizer quantas crises, quantas dificuldades? Pessoas capacitadas que não têm oportunidade, empresas contratando e não tem candidato, e parece que essas engrenagens não se encaixam, e pessoas sofrendo em todos os lados, de todas as maneiras. Mas o salmista, ele vê com óculos da soberania de Deus. Só que o óculos da soberania de Deus não é um óculos do comodismo, onde eu olho para uma situação e penso assim: Deus é soberano, é assim mesmo. É desse jeito que tem que ficar. Se Deus está permitindo que essa situação aconteça dessa maneira, é porque é assim mesmo. Nós temos que entender que na nossa relação com Deus, Deus sempre vai requerer a nossa parte.
a minha parte, a sua parte, a minha contribuição, a sua contribuição. Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos e devemos fazer. Então muitas vezes o nosso sofrimento não está no campo do impossível, mas está no campo daquilo que é minha responsabilidade e é sua responsabilidade. Porque quando eu sou negligente, eu posso provocar sofrimento em você. Quando você é negligente, você pode provocar sofrimento na vida do próximo, na vida do outro. E é nesse campo que acontecem as nossas batalhas. Porque aquilo que é impossível, Deus já empenhou a sua palavra que Ele vai fazer. E Ele faz. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Mas aquilo que é responsabilidade nossa, como filhos e filhas de Deus, o Senhor espera de nós fidelidade e obediência. O salmista diz: vinde, ele faz um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações, que coisas espetaculares, estrondosas, poderosas Ele tem feito na terra. E a gente tem visto. Vocês viram a chuva de granizo que caiu em Montalvão essa semana? Deixou a terra branca, provocou muitos prejuízos lá. Então é uma coisa maravilhosa, é trágico, mas é maravilhoso, é algo estrondoso. Quem imagina que no calor que estava semana passada, fazendo 42 graus, ia ter gelo? Não é do jeito que a gente queria, né? Que nem no Frozen, mas coisas espetaculares, coisas que só Deus pode fazer. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus fez isso diante daquela tempestade no mar, onde os discípulos estavam lá desesperados, se assustaram com Jesus, acharam que Jesus era um fantasma, acharam que ia morrer. Jesus disse assim, ó, shh. E a tempestade cessou, e o vento cessou, e o mar se acalmou, e as ondas abaixaram, se renderam ao senhorio do nosso Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você está diante desse Deus? É esse Deus que você veio adorar nessa noite, que você veio entregar a sua vida, entregar as suas dores, entregar os seus problemas, entregar também a sua adoração, a sua oferta de gratidão. É a esse Deus que nós viemos adorar, bendizer. Feche teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, apresenta o teu coração diante do Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, e diante desse texto nós percebemos o quanto nós somos carentes, necessitados, o quanto a nossa fé é pequena, vacilante, mas nós queremos, ó Deus, olhar com estes óculos que o salmista enxerga a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania. Nós queremos enxergar que apesar de as coisas ao nosso redor, de um mundo ao nosso redor estar transtornado, o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor quer que nós vivamos os propósitos e a bênção do Senhor no meio disso tudo.
O Senhor está do nosso lado e o Senhor quer nos abençoar, nos prover, nos fazer mover na direção certa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, a nossa infidelidade, mas nos ajuda a andarmos na Tua presença com amor e gratidão, com comprometimento com o Senhor, com devoção, rendendo-nos verdadeiramente aos Teus pés e deixando com que o Teu Espírito dirija as nossas vidas. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos, ó Deus, da nossa incredulidade, livra-nos da idolatria e toma o Teu lugar na nossa vida, no nosso coração. Sê exaltado, Senhor, em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite. Pedir para que Ele reine em nós, reine nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Sobre toda a terra Tu és o Rei. Hoje nós temos um pregador de fora, que eu sou fã. É o Jean, vem Jean, vamos falar. O Jean vai trazer uma porção da palavra do Senhor. É de fora porque assim... nem sei porque é de fora ou de dentro, Jean? É lá do Prudentino, é lá meu vizinho lá, né? Ele é Dona Jacinta ainda, porque ele tentou fugir, mas ele acabou voltando. Acabou voltando. Jean é um grande auxiliar nosso no projeto de plantação da Arena, e ele está lá firme e forte, pastoreando também, né, na igreja da Arena, e está conosco aqui, Dona Jacinta, e hoje vai trazer a palavra. Não vou orar de novo não, porque 3 orações minha, hoje é a hora por si. Está orado, amém. Eu senti o poder saindo do pastor, fez assim. E depois essa água ungida aqui também, ó. Então está tudo abençoado. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Isso aí é uma satisfação muito grande estar aqui novamente para pregar a palavra do Senhor. Olha só, eu estou vendo que a gente já está um pouquinho avançado no horário. E eu prometo que eu vou ser rápido, tá bom? Só se vocês prometerem depois de fazer uma resenha para mim, mandar por e-mail. Não, estou brincando. Mas eu prometo que eu não vou demorar, tá bom? Quero que vocês abram suas Bíblias lá em Lucas 19, do 1 até o 10. Lucas 19 é um texto bem conhecido. O pastor falou que tinha até pedido para o grupo de louvor para cantar música. Eu assustei. É interessante que na época que a gente tirou essa música aqui no Ana Jacinta, né? Quando a gente tirou, foi assim, foi um boom, né? Todo mundo tocando. Aí na hora que a gente foi tirar, era a hora que estava todo mundo parando. Aí a gente, né, o pessoal já estava já por aqui com essa música. Aí na hora que estava parando, a gente começou com ela. Lucas 19, do 1 ao 10 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, lembrando-se, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor,
e estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar novamente? Senhor, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de ouvir a sua palavra, Senhor, de contemplar a sua palavra. Nós estamos aqui para ouvir o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, ó Deus. Vá de encontro com cada um que está aqui nesta noite, ó Deus. Que o Senhor toque no coração de cada um, que o Senhor fale, ó Deus, e que nós possamos sair daqui transformados pela Sua palavra, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre uma série de mensagens que o tema é o Deus que me vê. O tema da série de mensagens é o Deus que me vê. E o tema de hoje é um subtema, né? O tema do sermão de hoje é o Deus que busca e salva o perdido, que está no versículo 10, né? É o Deus que busca e salva o perdido. O Deus que me vê é o Deus que busca e salva o perdido. E essa série ela é baseada na história de Agar. Quando Agar está ali, né, ela é serva de Abraão, né? Ali ainda ele era chamado de Abrão e Sarai, né? Ainda Deus não tinha trocado o nome deles, né? Em Gênesis 16, depois vocês podem acompanhar em casa, ler lá Gênesis 16, 17, 18, a Bíblia inteira e assim por diante. E lá está falando sobre a história dessa mulher com Abrão e a sua senhora, onde a sua senhora, ela era estéril. Deus promete um filho para eles, e eles tentando dar um jeitinho, acaba, né, a própria Sarai acaba oferecendo a sua serva para o seu marido, para que assim eles tivessem um filho. E Agar, ela se achou grávida, ela ficou grávida, e quando ela ficou grávida, ela começou a menosprezar a sua senhora, porque a sua senhora era a patroa dela, mas era estéril, e Agar não, Agar ela começa, né, ali ela fica grávida e ela vai ter um filho do seu senhor. Aí com isso Sarai começa a oprimir Agar, porque ela fica muito brava, tal, ela se sente humilhada e ela começa a oprimir. E a Bíblia fala que a perseguição, a opressão que ela faz com a sua serva faz com que ela fuja. E ela vai fugir e ela vai para o deserto. No deserto ela tem um encontro com Deus. No deserto ela encontra Deus através de uma fonte. Ali a fonte ela é um sinal da providência de Deus, que Deus está cuidando dela, que Deus ali, né, estava sustentando ela, e Deus conversa com ela, e Deus pede para ela voltar para sua casa, né, e falou que ia multiplicar a descendência dela, que Deus ia abençoar muito, grandemente, a descendência de Agar. E ela então, ela pronuncia essas palavras, né, o Deus que me vê, eu vi o Deus que me vê. Então, se a gente perguntar para ela, Agar, quem é o Deus que te viu, né? Ela vai falar assim, o Deus que me viu é o Deus que eu vi, porque ela experimentou a providência de Deus, ela experimentou aquilo que Deus pode dar. Não só a providência também, como também ela experimentou as bênçãos de Deus para a vida dela, a transformação de Deus para a vida dela. Tá? Então, nós vamos para o Novo Testamento e nós vamos encontrar uma história de um homem que é Zaqueu, que a gente acabou de ler, que também, né, Deus vê ele. Ele sobe numa figueira para ver Deus, porque era de baixa estatura. Aí o povo fica ali, né, fica todo mundo montuado ali, né, em Cristo, todo mundo junto ali, né, não tinha ninguém conseguia passar, e ainda ele pequeno,
ainda ele como publicano era mal visto naquela época, e ele sobe numa árvore para ver Jesus, por pura curiosidade. Ele quer ver Jesus. Jesus está passando por Jericó e ele vai ver Jesus. Por que os judeus, as pessoas que estavam ali em volta de Jesus, as pessoas daquela época, odiavam os publicanos? Porque eles consideravam os publicanos como pessoas traidoras da nação, tá? Os publicanos eram aquelas pessoas que cobravam impostos e levavam os impostos para o Império Romano. Então, Israel, um povo que era o povo escolhido de Deus, um povo que foi por muito tempo soberano sobre, sobre o reinado de Davi, sobre o reinado de Salomão, hoje era um povo que estava oprimido pelo Império Romano. E para eles pagar imposto a César era algo assim que eles não concebiam, algo que eles não queriam e tal. E se tinha alguém dentro deles, ali dentro da casa deles, alguém da família, algum judeu que estava cobrando imposto e levando para essas pessoas, para o Império Romano, eles se consideravam como um traidor da nação, tá? Então eles, por ser publicano, ele já era odiado. Só que ele era muito mais que um publicano. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Ele não era só como publicano, mas ele era o chefe, tá? Então, esse ódio aí eu acho que era causado, ainda muito mais. E é interessante, irmãos, que como que alguém se tornava publicano ou chefe dos publicanos, Zaqueu provavelmente passou por uma licitação. Então, o Império Romano, eles faziam uma licitação, quem dava mais, eles ganhavam a concessão daquela região. Então, ele passou provavelmente por uma licitação, ofereceu um dinheiro alto, e depois ele podia cobrar qualquer valor. O imperador, os romanos não queriam saber quanto que as pessoas estavam pagando. Eles queriam saber que o dinheiro que você prometeu, você teria que dar. Então, o que geralmente os chefes dos publicanos faziam? Eles cobravam aquilo que tinha que pagar a César, e tinha que jogar um valor alto, porque tem que passar por uma licitação. Você sabe, a gente passa por várias licitações aí na cidade, a gente sabe que as licitações são muito mais altas, do que se fosse fazer uma obra na sua casa, por exemplo. Então eles jogavam muito alto, aí eles tinham que cobrar do povo, e depois eles tinham que tirar o deles, e assim eles podem tirar o quanto que eles quiserem. Eles tinham licença para isso. Então, o imposto era muito pesado para aquele povo, e aquele povo odiava os publicanos e os chefes dos publicanos. Então ele foi retaliado, Ele também foi oprimido pelo povo por causa disso, assim como Agar. Então as histórias deles se assemelham, de certo modo. E Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade. Jesus ia passar a última vez por Jericó. Jesus estava voltando para Jerusalém, e nessa volta para Jerusalém, ele ia ser crucificado. E Zaqueu fez de tudo para aproveitar aquela oportunidade. E é interessante o seguinte, que no capítulo anterior, no capítulo 18, no versículo 35 até o 43, Jesus vai ter um encontro com um cego. O cego, ele sai da onde ele está ali, ele estava pedindo esmola, ele sai gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim e tal, E ele encontra Jesus e ele é curado por Jesus. Só que Zaqueu não fala nada. Zaqueu, só pelo simples fato dele estar em cima de uma árvore, Jesus fala com ele. Então é o primeiro ponto para nós: Deus nos escolhe. O Deus que me vê é o Deus que nos escolhe. Então Zaqueu não falou nada, foi uma iniciativa de Deus. Ele teve a iniciativa de subir numa árvore, mas ele estava como um curioso. Ele queria saber quem era Jesus. E em 1 João 4,19 vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou.
Nós amamos porque Ele nos amou. Nós escolhemos Jesus, nós escolhemos Deus porque Deus nos escolheu primeiro. Nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador porque o Espírito Santo já está agindo em nós. Algo já está acontecendo na vida daquele que está se convertendo. É o Espírito Santo de Deus que está agindo. Tudo começa por Deus. É Deus que tem a iniciativa de amar. Antes mesmo da que a gente pudesse amar Ele, nós não existíamos. Nós não podíamos dar nada para Ele, nem mesmo o nosso amor, porque a gente não existia, mas Ele já nos amava. Ele já nos amava. E eu dei um exemplo, né? É como um filho que está na barriga, né? Que a gente já ama, mesmo ainda não vendo ele, não vendo essa pessoa, a gente já deposita o amor. E é a mesma coisa de Deus conosco. Mesmo que Ele toma a iniciativa, mesmo que assim, lá na frente, essa pessoa vem a rejeitar. Muitos rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus, mas mesmo assim Ele amou o mundo. Mesmo assim Ele amou aquelas pessoas. Ele teve essa iniciativa, assim como a gente ama o nosso filho, como a gente ama aquelas pessoas que muitas vezes ainda, né, faz mal para a gente ainda ama, mas a gente ama porque Deus ama. Porque Deus ama, e Deus depositou esse amor em nós. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Isso significa que nós não temos nada o que fazer para chamar a atenção de Deus. Se Jesus passasse direto por Zaqueu, ele passaria direto, porque Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Nós temos a nossa teologia, como o pastor já falou aqui antes, a soberania de Deus, tá? A teologia que nós temos, nós somos calvinistas, né? Somos de cunho calvinistas, presbiterianos, e a teologia que a gente mais se apega, ou a mais importante, é a soberania de Deus. A soberania de Deus significa que Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, e Ele não presta contas para ninguém. Deus é soberano. Deus é soberano. Mas, na sua soberania, Deus escolhe amar aquele que é fraco. Na sua soberania, Ele escolhe aquela pessoa que está sofrendo. Na sua soberania, Ele vai lá e providencia, faz a providência para aquelas pessoas que estão precisando. Como aqui foram contados vários testemunhos, né? Então, irmãos, isso é graça, dispensa o mérito. Não há nada que a gente possa fazer para atrair. Por exemplo, tem muitos charlatões, né? A gente vê aí da fé, que pede carro, pede dinheiro, pede casa, pede tudo. E quando a bênção não vem, o que eles falam? Você não teve fé suficiente. Você não teve fé suficiente. No fim das contas, você é o culpado. Mas não, é porque Deus não quis. Deus não quis, e glória a Deus por isso também. Se Deus quer ou não quer, lembra daquela música, né? Se Deus fizer ou não fizer, Ele é Deus e pronto, acabou. E a gente tem que louvar Ele. Resta-nos a louvar. Isso é pesado, né? Confiar, sabe por quê? Porque Deus age. Não é por acaso, não é para ver a gente sofrendo, porque Ele sofre também quando a gente sofre. Deus não é alheio às necessidades humanas. Se não fosse assim, Jesus não teria curado o cego. Jesus não teria falado com Zaqueu. Jesus não teria curado os leprosos. Deus veio alimentar aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam com fome. Então Deus não é alheio às necessidades humanas. Resta-nos a confiar na soberania de Deus, porque se nós estamos passando por algum deserto como Agar estava passando, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa confiar. A gente precisa confiar. Como Agar confiou, e ela viu Deus. Ela viu Deus e ela voltou. E é interessante que Deus fala para ela assim, ó, você vai ter que voltar. Você vai voltar e submeta-se à sua senhora. Seja submissa à sua senhora. E ela volta e ela tem o filho Ismael.
E assim, né, nasce a nação dos árabes, né? A nação dos árabes. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, Deus nos escolhe. Mas Deus nos escolhe, irmãos, sem fazer acepção de pessoas. Sem fazer acepção de pessoas, sem parcialidade. Em Romanos 2,11 diz: pois em Deus não há parcialidade. Não há parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Se no capítulo 18 ele escolheu um cego, curar um cego que estava mendigando, uma pessoa que não podia dar nada para Deus, não podia abençoar os pobres, não podia fazer nada, não tinha nada para dar. Estou falando em questão de riqueza, de material, né? Ele não podia fazer nada. Deus escolheu ele. Mas Deus também escolheu o chefe dos publicanos, uma pessoa rica, muito rica, por sinal, muito rica. E muitas vezes a gente acha que o evangelho é só para os pobres, como já surgiu a teologia da libertação, por exemplo, que foi muito forte na América do Sul, onde o pobre era o alvo central e os ricos eram os demoniados. Mas a Bíblia a história de Zaqueu já vai contradizer essa teologia. E também em Mateus nós vamos encontrar José, um discípulo de Cristo que era rico. A Bíblia fala que ele era rico e onde Jesus foi sepultado. Ele era dono do sepulcro onde Jesus foi sepultado. Um sepulcro parece que era muito bonito até, né? Um lugar bom para morrer, né? Um lugar. Tem gente que se apega a isso, né? Esses dias a gente vai lá pro cemitério, né? Parece que a pessoa vai fazer uma piscina, uma churrasqueira lá também, né? Tem gente que se apega, tá bom, cada um com as suas manias, né? Então, irmãos, ele não faz exceções de pessoas, se é rico ou pobre, ele escolhe quem ele quiser e ele escolhe as pessoas, não pelo seu dinheiro, não pelo aquilo que você vai dar. E ele também, a gente também não pode ir para o outro lado, para o outro extremismo, que é a teologia da prosperidade, que é a teologia do materialismo, né? Que aqueles que são abençoados são aqueles que são, né? Aqueles que são favorecidos por Deus são aqueles que são abençoados, aquele que tem bastante dinheiro. E a Bíblia vai contra isso, né? Nós, no capítulo 18 também, é interessante que tem um contraste, aqui é um contraste do jovem rico com Zaqueu. O jovem rico, Jesus vai falar para ele, dê seus bens aos pobres. E ele fica triste. E Jesus lança, né? É mais fácil, né, um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Zaqueu foi salvo. Então por que Jesus disse isso? Porque um pouquinho mais depois, os discípulos, eles ficam assustados. Jesus estava quebrando um paradigma. Por que eles ficam assustados? Porque naquela época, eles tinham um pensamento de que o rico era uma pessoa abençoada por Deus. Aí os discípulos falam para ele assim: peraí, se os ricos não podem ser salvos, imagina nós que somos pobres, está todo mundo ferrado, todo mundo lascou-se, está todo mundo lascado, não tem o que a gente fazer. Mas o rico que não entra no reino dos céus é aquele rico que coloca as riquezas como seu Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, assim também como o pobre, né? Tem pobre ali miserável que ainda assim é materialista, que se apega às coisas, se apega às riquezas, se apega aos objetos e tem o seu Deus, o Deus Mamon. É interessante que na Bíblia, irmãos, nós não vamos encontrar o diabo como o oposto de Deus. O diabo, sabe quem que ele é o oposto? Ele é o oposto do Miguel, do anjo, arcanjo. Os dois eram arcanjos, fortes, fortíssimos. Eles são opostos, eles chegam a ter algumas faíscas ali, né, na Bíblia.
brigando, né, pelo corpo de Moisés e tal. Tem um momento ali que eles se encontram, né? Eles são opostos. Deus é soberano, Deus é o Criador. Satanás não chega aos pés, não tem como comparar. E muitas vezes a gente coloca Satanás como o oposto de Deus, como aquele, né, o outro Deus. Mas na verdade a Bíblia vai dizer que o outro Deus é o Deus Mamon. Não pode servir a Deus e as riquezas. Quando está falando riquezas ali, está falando do Deus Mamon. O Deus Mamon é o Deus das riquezas. Nós não podemos servir aos deuses das riquezas, porque vai entristecer o outro. E o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não compartilha o trono dele com ninguém. Com ninguém. O que é lugar de Deus é o lugar de Deus. Então por isso por isso que o rico entra também no reino dos céus, né? E por isso que o pobre também entra no reino dos céus, porque aqueles que confessam, né, que tem só o Senhor como seu Deus, é aqueles que entram no reino dos céus. Deus não vê aparências. Deus não faz acepção de pessoas e não vê aparências. Então pode ficar sossegado aí, quem é mais feinho e tal, pode ficar tranquilo que você vai ser salvo. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Vou fazer uma dinâmica que a Leninha fez a semana passada. A Leninha estava lá na arena e falou assim: alguém aqui já olhou no espelho? Alguém aqui já olhou no espelho e falou: nossa, tô feio, hein? Nossa, como que eu tô acabado? Alguém aqui já aconteceu com vocês? Já? Tem um monte de gente se achando bonita aí, ó. Tem um monte, hein? Um monte de bonitinho aqui, ó. Deus salva também os bonitos. Deus não faz acepção de pessoas. Assim como aconteceu com Davi. Lá em 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. É legal, é interessante que Samuel chega até na casa de Jessé, aí vê o primeiro lá, o cara fortão, falou: é esse aqui, já vou ungir ele como rei. Aí Deus, opa, para. Não é esse cara não. Aí ele fala: tá bom, vai, né? Aí Deus, né, manda essa daqui, né? Eu vejo o coração, você está vendo a aparência. Aí pede para Jessé chamar os irmãos, os filhos, né, dele, né? E é interessante, irmãos, que ele chama os 7. Aí tipo assim, né? Pô, não é ninguém aqui? Aí Samuel fala para ele: você não tem mais nenhum, não? Aí ele lembra de Davi: ah, tem um moço que está lá no campo, lá, ele é pastor de ovelha. Aí, né, Samuel: ande, homem, vai lá chamar ele. É esse cara aí que eu tenho que ungir. É esse que eu estou procurando. Porque Davi era o quê? Bonitinho. Era ruivo, era uma pessoa de boa aparência. Talvez franzina ali, e também um jovem, né, um adolescente talvez. Mais ou menos, ele tinha mais ou menos 17 anos ali. Então era um adolescente, franzino, mas era uma pessoa muito corajosa. Mais importante é o que Deus não vê a aparência, e assim escolheu Davi, como também pode escolher nós, como também escolheu um pequenininho, né? Um baixinho, o Dequinha, por exemplo. O nosso Zaqueu. Só não pode subir em árvore, não consegue subir mais em árvore. Hoje não consegue, né? Só se tiver elevador. Então, assim como escolheu um baixinho, vai escolher também um altinho. Então, irmãos, pare de achar que você é incapaz, que Deus não vai te escolher, que Deus não te quer, que Deus não está te chamando. Pare de tentar arrumar sua aparência. Você precisa vir do jeito que você está. Você precisa vir do jeito que você está e não fugir de Deus. O momento que a gente cai, o momento que a gente está mal, é o momento que a gente mais precisa de Deus, é o momento que a gente tem que se entregar para Deus. É o momento que a gente tem que estar aqui. É o momento que a gente precisa estar no culto. É um momento que a gente precisa orar para Deus. É um momento que a gente precisa buscar. É um momento que a gente precisa ter um passo de fé. É um momento que a gente está fraco. É um momento que a gente está pecando lá, porque só Deus vai nos ajudar a sair do pecado.
A gente não vai conseguir sozinho. Não vai. Pare de lutar contra o pecado. Pare de lutar contra o pecado. Porque você não vai conseguir. Ao invés de lutar contra o pecado, você entrega a sua vida para Deus. Viva mais Deus. Viva mais a palavra de Deus. Viva mais a oração. Aí o pecado vai ficar só de lado ali, ó. No momento que você troca a sua perspectiva, é um momento que tudo muda. Lembra daquela frase? Né? Tudo muda quando você muda. Então muitas vezes você não tem mais força. Eu quero tanto para a igreja, mas não tem mais força. Você não vai ter mais forças mesmo, mas se você buscar o Deus que te dá força, aí sim você vai ter suas forças renovadas. Então, irmãos, você sendo pequeno, baixo, alto, magro, gordinho, tá certo que a porta do céu é estreita, né? Mas os gordinhos também podem passar por ela. Deus te escolheu. Deus te escolheu. O Deus que nos escolhe é o Deus que nos escolhe sem acepção de pessoas, e é o Deus que transforma nossas vidas. É o último ponto para nós. Versículo 8 ao 10, vamos voltar lá para o texto para a gente, ficar com a mente bem fresca. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha só, irmãos, um homem que estava sendo oprimido, ou um homem que era egoísta, que estava arrecadando, juntando riquezas para si, é um homem agora que se torna um filantropo. Um homem que, ao invés de ser visto como um ladrão, vai ser visto agora como um homem generoso. Deus quer transformar os nossos corações. Aquele jovem rico, Deus não queria as riquezas dele, Deus queria transformar o coração dele, queria o coração. E ele falhou. Zaqueu não falhou. Falou: eu tenho muito dinheiro, vou partir no meio aqui e vou dar aos pobres. Agora eu vou ser reconhecido pela minha generosidade, não como um baixinho ladrão, mas como um baixinho generoso, filantropo, uma pessoa que está preocupado com o outro, uma pessoa cheia de complexos, que eu imagino o Zaqueu como uma pessoa cheia de complexos, tá? Porque, irmãos, ele sofria bullying na escola, certeza que ele sofria bullying na escola. E a gente, na nossa época, hoje já é mais difícil, tal, a gente está controlando e tal, mas na nossa época a gente tem tantos apelidos, apelidos para baixinhos. Não vou falar, senão vai ser bullying aqui com os baixinhos, mas ele sofreu bullying na escola. Aí, ele fica velho, ganha licitação. De quem que ele vai cobrar o imposto? Das pessoas que fizeram bullying com ele. Amostradinho, Amostradinho, vou deixar aqui 50% a mais aqui, vou cobrar. Você que ficava me zoando na escola, vou cobrar aqui, 50% a mais aqui, no seu imposto. Não paga não, porque aí sim, quem cobrava era o império, tem os guardas imperiais. Sabe não tem a série do The Chosen lá, que tem os guardas, Os guardas estão ali para pacificar. Os guardas eram chamados de Pax, Pax. Sabe como que... Paz, Paz, significa paz. Sabe como que eles traziam a paz? Na espada. Ou você obedecia ou você morria. E aí todo mundo, ficava calmo. Então, Zaqueu estava cobrando 50% do amostradinho lá que fez bullying com ele tinha que pagar. Então agora esse homem que fez, a retaliação, ele vai atrás desses irmãos, daquelas pessoas que ele cobrou a mais, porque ele faz um autoexame. Ele fala: se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso implica, irmãos, que ele fez um autoexame. A pessoa que se transforma, a pessoa que é transformada por Jesus, faz um autoexame.
É uma pessoa que vê as feridas que precisam ser curadas. É uma pessoa que precisa pedir perdão para aquelas pessoas que ela feriu. E ele som. Se fosse igual ao do Roberto Carlos, não ia ter. Se fosse o Silvio Santos aqui também. Acho que é hora de parar. O microfone está falando que é hora de parar. Mais 2 minutos, hein? E ele estava falando... Eu esqueci o que eu estava falando. Ai, Senhor Jesus. Um autoexame, a gente precisa fazer um autoexame. A pessoa que se converte faz um autoexame. É uma pessoa que tem uma atitude nova, um desejo de reparação. Não adianta a gente ser cristão, cantar música na igreja, tão gostoso aqui, o Senhor é o Deus bondoso, mas odeia o seu irmão. A Bíblia diz que se você odeia o seu irmão, você odeia Deus, porque como você pode amar alguém ou amar alguém que você não vê? Você não ama alguém que você vê, então você não pode amar alguém que você não vê. Então, aquele que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. A Bíblia é muito clara com isso, é mentiroso. Então nós precisamos ter reparação, o desejo de ter reparação com nossos irmãos. Porque ele era filho de Abraão. E ele vai ter a reparação lá com os irmãos dele. E ele vai ser agora influenciador onde ele está. E é interessante que Deus usou o rico, né? Usou os bens do rico, de Zaqueu. E também usou o cego. Olha só. No capítulo 18, 43, ele vai falar assim, imediatamente ele recuperou a visão. Lembra do cego que eu estava falando no capítulo 18? Que Jesus curou antes de entrar em Jericó. Jesus entra em Jericó e tem um encontro com Zaqueu. Mas antes, na porta de Jericó, ele encontra com esse cego. Aí o cego recupera a visão. E depois ele começou a seguir a Jesus, glorificando a Deus, por causa da visão dele. Aí quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Ele foi um canal de bênção na vida daquelas outras pessoas, um canal de louvor para aquelas pessoas, um canal para levar, né, um instrumento como eu falo, né, muitas vezes eu uso essa palavra, né, eu gosto muito. É um instrumento da graça de Deus, um instrumento da misericórdia de Deus. As pessoas foram louvar a Deus através da vida daquele cego. Ele não tinha nada para dar, mas ele levou as pessoas a louvarem a Deus. Então Deus pode transformar a sua vida e pode usar você do jeito que você está, com os dons e talentos que Ele já te deu, que precisam ser ressuscitados. A Dalila falou, né, que eu estou ajudando lá, né, com as crianças. Irmãos, as crianças precisam de uma referência masculina. Precisa de homens também ali. Ainda mais que agora está tendo aquelas crianças de TDAH, né, autismo, de TOD, de Nescau e tudo mais. Aí a criança, ela, né, as tiazinhas lá da... Desculpa, viu, tiazinha? As tias as professoras não aguentam com essas crianças. Tem que ter um homem lá para segurar essas crianças. Tem uma voz masculina para falar. E eu vou lá, né, e converso com as crianças, e eu deixo as crianças eufóricas, né, começo até a atrapalhar as outras crianças que estão do outro lado lá. E eu começo, né, ali a cativar as crianças, né. E é muito legal isso, muito interessante. Então, tipo, o Ministério Infantil está aí. Não dá muita aparência, viu, gente? Não dá holofote. O que dá holofote é o grupo de louvor aqui. Se você quer holofote, vai para o grupo de louvor. Não estou falando que quem está, né, gosta, né, dos holofotes. Mas estou falando assim, que muitas vezes a gente, né, pensa só no grupo de louvor, pensa naqueles ministérios que são aparentes, são visíveis, que dão crédito.
Enquanto lá, as professoras estão lá atrás, lá, ó. E elas estão orando a Deus, pedindo para que eu termine logo para liberar as crianças. Então, irmãos, você pode ser usado da maneira que Deus quer usar a sua vida e vai te usar, tá? Vai te usar. Então, é o Deus que me vê, é o Deus que busca e salva o perdido. Esse Deus que busca e salva o perdido é aquele que nos escolheu, é aquele que nos escolheu sem fazer acepção, e é aquele que transforma nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por este momento, Senhor, da sua palavra, Senhor, que é santa e eficaz, ó Deus. Essa palavra que vem de encontro aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor vá, Senhor, fale com cada um aqui nesta noite, ó Deus, que venha transformar a vida dessas pessoas e que elas saiam daqui não como entrou, Senhor, mas incomodadas através da sua palavra, através do Espírito Santo, Senhor. Que elas saiam daqui, Senhor, refletindo nessa palavra, e quando chegarem nas suas casas, chegarem no seu dia a dia, elas venham praticar essa palavra, Deus. Colocar, Senhor, ali no seu dia a dia, Senhor. E ver que o Senhor está vendo elas, Senhor. Que o Senhor as escolheu. Que o Senhor as escolheu da forma que elas estão, Senhor. E o que o Senhor vai transformar, e o que o Senhor está transformando as nossas vidas, Senhor. Faça conosco como o Senhor fez com Zaqueu, como o Senhor fez com Agar, ó Deus. Traga providência, Senhor. Traga transformação nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos ter uma nova oportunidade, Senhor, e sermos vistos, Senhor, com outros nomes, Senhor, com outros apelidos, Senhor. Ser chamados como pessoas que são generosas, como pessoas que servem a Ti, ó Deus. É assim que nós queremos ser reconhecidos, ó Deus, como cristãos verdadeiros, autênticos, compromissados com a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Agradeço. Amém. Louvado seja o Senhor.